Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meu querido e minha querida estudante? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula no nosso curso de Física pelo YouTube. Desde já eu agradeço a sua atenção. Hoje falaremos sobre as colisões mecânicas, é uma continuação da nossa aula sobre conservação da quantidade de movimento. Se ficar alguma dúvida ao final dessa videoaula, deixe um recado para mim nos comentários do próprio YouTube, me mande uma mensagem no Instagram. É sempre um prazer poder contribuir com o seu aprendizado. Bora para mais essa aula? Você vai perceber que essa aula ela vai ter poucas novidades em relação à aula anterior. A aula anterior ela foi finalizada com a gente falando sobre as condições para que ocorresse a conservação da quantidade de movimento. E aí nós fizemos alguns exemplos para te dar uma base a respeito disso. Então, usando inclusive as figuras da aula anterior, nós temos uma situação que é imediatamente antes da colisão, né? Duas esferas aqui que vão colidir, aqui são elas colidindo, uma aplicando força na outra, e após a colisão elas estão se afastando, cada uma está indo para o seu canto. Eu estou dando exemplos aqui de colisões unidimensionais, né, numa única direção, porque fica mais fácil de trabalhar, fica mais fácil de deduzir a matemática para isso. Mas nós também poderíamos ter essa mesma análise para colisões bidimensionais, tridimensionais. Só que é algo bem mais complexo que a gente vai fazer em resolução de exemplos de alguns aprofundamentos, ok? Na aula passada, então, nós vimos que se a resultante das forças externas que atuam no meu sistema for nula, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento após essa colisão acontecer. Essas colisões mecânicas que nós falamos na aula passada, elas podem ser colisões classificadas em elásticas ou inelásticas. E o que vai definir o tipo de colisão que vai acontecer não é a conservação da quantidade de movimento, pois todas as colisões que nós vamos falar aqui, a quantidade de movimento ela estará sendo conservada. O que vai mudar da classificação de uma colisão para outra é se haverá conservação ou não da energia mecânica, da energia cinética. Então vamos para o próximo slide para a gente começar falando sobre essa classificação. A primeira colisão que nós vamos falar é uma colisão chamada de elástica ou perfeitamente elástica. Aqui dá uma certa dor de cabeça para o professor, porque cada autor de livro de ensino médio, cada vestibular resolve chamar de uma determinada maneira. Então, quando eu falar que a colisão é elástica ou perfeitamente elástica, além da conservação da quantidade de movimento, uma outra grandeza também vai se conservar. Então, imediatamente antes da colisão, eu tenho a esfera A em movimento e a esfera B em repouso. A bolinha A bate na bolinha B e após a colisão as duas estão em movimento. Porém, nessa colisão a bolinha A fica mais lenta do que a bolinha B pelo motivo de que após uma colisão os corpos eles se afastam dos outros, né? Senão eles continuariam ali colidindo, não é isso que acontece. Quando a gente analisa esse sistema inicial, a gente também pode medir a energia cinética dele. Aqui nós fizemos a medição da quantidade de movimento inicial, pegamos a quantidade de movimento do corpo A, do corpo B e somamos vetorialmente. A energia cinética também poderia ser calculada. A energia cinética inicial seria a energia cinética da esfera A mais a energia cinética da esfera B. Lembrando que energia é uma grandeza escalar, então bastaria você encontrar o valor numérico da energia cinética da esfera A e somar com o valor da energia cinética do corpo B. Após a colisão, a gente pode fazer novamente a medição da quantidade de movimento final após a colisão é a soma vetorial da quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B. E como vimos, nessas colisões nós estamos isolados de forças externas e, portanto, ocorre conservação da quantidade de movimento. Mas, quando eu faço a medição da energia cinética final após a minha colisão, não necessariamente a minha energia cinética antes vai ser igual à energia cinética depois. Para verificar isso, eu precisaria fazer a nova energia cinética da minha esfera A mais a nova energia cinética da minha esfera B.
Durante essa colisão, até pode acontecer de um corpo deformar o outro, ainda que essa deformação ela seja microscópica. Mas se após a colisão o formato dos corpos envolvidos restituírem a sua forma inicial, nós vamos ter que a energia cinética inicial será igual à energia cinética final, ou seja, haverá conservação da minha energia cinética no meu sistema. Portanto, quando temos colisões elásticas ou perfeitamente elásticas, além de haver a conservação da quantidade de movimento, vai haver também a conservação da energia cinética. Essas colisões, na prática, elas são bem difíceis de acontecer, porque mesmo que um corpo, ao colidir com o outro, eles não sofram deformação permanente, naquela colisão existe atrito, e esse atrito faz com que a energia mecânica do corpo se transforme em energia térmica. O próprio som de uma colisão já é uma dissipação dessa energia mecânica. Então, as condições para que ocorram colisões elásticas, perfeitamente elásticas, são condições muito específicas e normalmente ocorre quando nós temos colisões de partículas subatômicas. Vamos dar exemplo disso daqui a pouquinho. O que é mais comum é que a nossa colisão ela seja inelástica ou também conhecida como parcialmente elástica. O que acontece nesse tipo de colisão? Olha só. Haverá conservação da quantidade de movimento. Afinal, o nosso sistema ele está isolado de forças externas. Mas, quando você calcula a energia cinética antes da colisão e compara com a energia cinética depois da colisão, nós vamos perceber que a energia cinética inicial antes da minha colisão é maior do que a energia cinética após a colisão. Se isso acontecer, significa que a energia cinética do nosso sistema ela não se conservou. E parte da energia cinética que nós tínhamos antes das esferas colidirem foi transformada em energia térmica ou energia sonora, foi usada para deformar de maneira definitiva os corpos envolvidos nessa colisão. E é por isso que nesse tipo de colisão, a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final do meu sistema. Existe ainda uma terceira classificação para colisão, que é quando elas são perfeitamente inelásticas. Muito cuidado para não se confundir. Essa classificação de colisão, na verdade, ela é um caso específico da situação do exemplo anterior, porque nas colisões perfeitamente inelásticas, a energia cinética inicial também é maior do que a energia cinética final, ou seja, houve perda de energia cinética. Só que nesse caso em específico, após a colisão, os corpos passaram a mover-se juntos com a mesma velocidade. Às vezes acontece de um corpo engatar no outro e sair arrastando ele. Isso acontece, por exemplo, quando uma carreta colide contra um carro menor e sai arrastando ele pela estrada. E no caso das colisões que são perfeitamente inelásticas, a perda de energia cinética é a maior possível. Ah, ela vai se perder toda? Não, porque também tem que haver a conservação da quantidade de movimento. Então, se eu tinha quantidade de movimento antes, eu tenho que ter quantidade de movimento depois. Porém, quando ocorre esse engate de um corpo sair arrastando o outro, nós temos a maior perda de energia cinética possível. Antes de irmos para os nossos exercícios, eu quero ensinar a vocês o que é o chamado coeficiente de restituição em uma colisão mecânica. Ela é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade e ela vem para facilitar a sua vida. Para calcularmos esse coeficiente de restituição, a matemática é muito simples. A gente faz a razão entre a velocidade relativa de afastamento dos corpos, a velocidade relativa após a colisão acontecer, e divide pela velocidade relativa antes da colisão acontecer, quando eles ainda estão se aproximando. Com base no valor encontrado, a gente consegue determinar qual é o tipo de colisão que estará acontecendo. Essa equaçãozinha do coeficiente de restituição só vale para colisões unidimensionais, não vai tentar usar isso para colisões bidimensionais, tridimensionais, ok?
Eu coloquei um quadro para você entender como usar esse coeficiente de restituição. Quando nós temos aquele choque que é perfeitamente inelástico, em que um corpo colide contra o outro e sai arrastando ao engate entre eles, o coeficiente de restituição ele é igual a zero. Isso porque, após a colisão, como os dois corpos eles passaram a mover-se juntos, eles não se afastam um do outro. Então, a velocidade relativa de afastamento entre eles é zero. Zero dividido por qualquer número vai dar zero. Então, quando nós temos uma colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é zero e a gente tem a máxima dissipação da nossa energia mecânica, da nossa energia cinética. Quando nós temos uma colisão que é perfeitamente elástica, esse coeficiente de restituição ele é igual a 1. Aqui nós temos, além da conservação da quantidade de movimento, nós temos também a conservação da energia cinética. E quando a gente tem uma colisão que fica entre o perfeitamente inelástico e o perfeitamente elástico, é aquela colisão parcialmente elástica, o nosso coeficiente de restituição ele fica entre 0 e 1. Nós temos uma dissipação parcial da nossa energia mecânica, mas após a colisão, os corpos eles se afastam dos outros. Você não tem um engate entre eles, igual aconteceu nesse caso específico que eu citei para vocês. Existem ainda colisões que são chamadas de superelásticas. É quando o coeficiente de restituição ele é maior do que 1. Isso acontece bastante em reações nucleares, em que você tem partículas inicialmente no seu sistema e a energia cinética após a colisão dessas partículas é maior do que a inicial. Isso acontece porque parte da massa inicial dessas partículas é convertida em energia e é por isso que o coeficiente de restituição fica maior do que 1. Esse é um assunto também para um aprofundamento futuro. Eu gostaria agora de resolver 2 exemplos com vocês. Esse primeiro exemplo eu vou resolvê-lo de 2 maneiras. Uma maneira que é muito trabalhosa e depois uma maneira bem mais simples. Vou ensinar das 2 formas. Sobre uma superfície lisa e horizontal, ocorre uma colisão unidimensional e perfeitamente elástica entre um corpo X de massa m e velocidade escalar de 6 metros por segundo, com outro corpo Y de massa 2m que estava parado. As velocidades escalares de x e y após a colisão são, respectivamente, iguais a quanto? É um exercício com um certo grau de complexidade. Vamos imaginar a cena. Eu tenho um objeto de massa m que vem com uma velocidade de 6 metros por segundo, que vai colidir com o objeto de massa 2m e velocidade nula. Após a colisão, eu não sei a velocidade nem do corpo X nem do corpo Y. É isso que o meu exercício pediu para eu fazer. O que eu sei é que essa é uma colisão perfeitamente elástica. Então, nós teremos a conservação da quantidade de movimento e da energia cinética do nosso sistema. A quantidade de movimento inicial do meu sistema é a quantidade de movimento do corpo X somada vetorialmente com a quantidade de movimento do corpo Y. A do corpo X vai ser a massa dele, que é m, vezes Vx, que é 6, mais a quantidade de movimento do corpo Y, que é a massa dele, 2m vezes 0, porque ele estava parado. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser apenas 6m. Já a quantidade de movimento final será a quantidade de movimento do corpo X após a colisão, mais a quantidade de movimento do corpo Y após a colisão. A do corpo X vai ser a massa dele vezes a velocidade que ele tem depois da colisão, que eu não sei o valor. E do corpo Y também vai ser a massa dele, que é 2m, vezes a velocidade que ele tem após a colisão, que eu não sei o valor. O que eu sei é que este termo aqui da minha equação precisa ser igual à quantidade de movimento inicial. E, portanto, como eu tenho massa em todos os termos aqui da minha equação, eu posso cancelar, né? Coloco em evidência e corto. Ficamos com essa equação. 6 é igual à velocidade do corpo X após a colisão, mais 2 vezes a velocidade do corpo Y após a colisão. Eu tenho uma equação que não tenho o que fazer com ela agora. Então, vamos analisar a energia cinética antes e depois. A energia cinética antes, ela vai ser a energia cinética do corpo X, mv² sobre 2, né, a velocidade do X, mais a energia cinética do corpo Y, que estava parado, então é 0.
Portanto, a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade de x ao quadrado, 6 ao quadrado sobre 2, vai dar 18mzão. Já a energia cinética final vai ser a massa do corpo x vezes a nova velocidade dele, né, o V'x ao quadrado sobre 2, mais a massa do corpo y, que é 2m, vezes V'y ao quadrado sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2, e aí eu tenho que a energia cinética final fica sendo essa equação. Como a minha colisão é perfeitamente elástica, eu posso igualar esse termo da equação, né, da energia cinética final, com a energia cinética inicial. Podemos também colocar a massa do lado de cá em evidência e cancelar com a massa do lado de cá da minha igualdade. E aí temos essa próxima equação. 18 é igual a V'x ao quadrado sobre 2 mais V'y ao quadrado. Problema, nós temos que resolver esse sistema de equações, ó, essa equação com essa. Por isso eu disse que esse era um caminho bem difícil. Porém, existem exercícios que só tem como fazer desse jeito. Então é importante que você entenda. O que eu vou fazer então? Eu vou resolver esse sistema de equações. Para isso, ó, eu vou mexer um pouquinho nessa equação, eu isolei o V'x, ficou V'x é igual a 6 menos 2V'y. E eu vou substituir esse termo aqui, ó, nessa equação. Calma, não se assuste, é apenas uma sopa de letrinhas. Então ficou, ó, 18 é igual ao termo que eu substituí, elevado ao quadrado sobre 2, mais V'y ao quadrado. Vou resolver este produto notável. Ficou assim, 18 é igual àquele produto notável ali que eu resolvi com você sobre 2, mais V'y ao quadrado. Vou tirar o MMC de toda essa parada aqui, ó. Tirando o MMC vai ficar esse número grandão aqui sobre 2. Posso eliminar esse 2 para a gente resolver aquela operação ali em cima. 36 vai passar para o lado de cá, vai ficar menos 36 e vai cancelar. 4V'y ao quadrado com mais 2V'y ao quadrado, nós teremos isso, ó, 0 menos 24V'y mais 6V'y ao quadrado. Vou simplificar, vou dividir todos esses números aqui por 6, e aí nós teremos que V'y ao quadrado menos 4V'y é igual a 0. Resolvendo esta equação de segundo grau, nós teremos que o nosso V'y ele pode ser 0 metros por segundo ou mais 4 metros por segundo. Se eu pegar este V'y igual a 0 e substituir nessa equação aqui em cima, eu vou encontrar que o meu V'x é igual a 6. E se eu substituir este V'y igual a 4 metros por segundo nessa equação, eu vou encontrar que o meu V'x é igual a menos 2 metros por segundo. Qual desses pares de velocidade resolve o meu problema? Galera, esse cara aqui não pode ser. Esse daqui era justamente as velocidades dos meus corpos antes da colisão. Então esses valores eles estão descartados. Após a colisão, o que nós vamos ter? A velocidade da bolinha y para a direita com 4 metros por segundo de módulo, e a nossa bolinha 2 indo para a esquerda, ela bateu e voltou a menos 2 metros por segundo. Este sinal positivo indica que a bolinha y foi para a direita e que a bolinha x ela foi para a esquerda. Deu uma trabalheira danada. Vou ensinar para vocês um jeito um pouco mais fácil de fazer. Desse pedaço aqui não tem como fugir. Montar a equação igualando a quantidade de movimento inicial com a quantidade de movimento final. Aqui não tem jeito, isso precisa ser feito, ok? Chegamos nessa equação. A outra equação que nós vamos usar é a equação do coeficiente de restituição. Lembra que se a nossa colisão é perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. E o que é o coeficiente de restituição? É a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. A velocidade relativa de aproximação é 6, porque a nossa bolinha y estava parada. A bolinha x vinha a uma velocidade de 6 metros por segundo, então uma em relação à outra está a 6 metros por segundo. Então, 6 é a minha velocidade de aproximação.
Aqui em cima nós vamos colocar a velocidade relativa com que um corpo se afasta do outro. Então eu coloco V'y menos V'x. Isso tem que ser igual a 1, pois 1 é o coeficiente de restituição quando nós temos uma colisão perfeitamente elástica. Passando aquele 6 multiplicando, nós temos que V'y menos V'x é igual a 6. Vamos montar um sisteminha de equações dessa equação com essa. Vai ficar assim, ó. V'y menos V'x é igual a 6. 2V'y mais V'x é igual a 6. Vou somar essas duas equações, ó. Menos V'x com mais V'x cancela. V'y com mais 2V'y é igual a 3V'y, que é igual a 6 mais 6, 12. Portanto, V'y deu 4 metros por segundo. Substituindo V'y nessa equação aqui, por exemplo, a gente encontra que V'x é igual a menos 2 metros por segundo. Convenhamos, é bem mais fácil de resolver usando o coeficiente de restituição, mas esse modo só tem validade quando a colisão for unidimensional, tudo bem? Quando estamos estudando colisões elásticas, inelásticas, etc., é sempre muito comum encontrarmos exercícios de vestibulares envolvendo este tema aí, ó, pêndulo balístico. Nós usamos um pêndulo balístico para determinar a velocidade com que um projétil foi lançado. O experimento é muito simples, olha só como ele funciona. Nós temos um projétil lançado de encontro a um bloco, esse bloco está suspenso por uma cordinha e, num primeiro momento, nesse instante de A para B, nós teremos esse projétil se alojando, ele colide contra o bloco e se aloja no bloco, de forma que eles passarão a movimentar-se juntos. Portanto, de A para B, nós temos uma colisão que é perfeitamente inelástica. O projétil ele é lançado em direção ao bloco que estava parado, portanto, apenas o projétil possuía quantidade de movimento e, após a colisão, esses dois corpos eles passam a movimentar-se juntos, pois o nosso projétil ele se aloja no nosso bloco. Então, é aquela colisão perfeitamente inelástica. Quando nós temos esse tipo de colisão, nós não temos conservação da energia mecânica. Parte da energia cinética aqui do nosso projétil vai ser convertida, vai ser usada para ele perfurar o bloco, e nesse perfurar o bloco nós perdemos energia mecânica devido às forças dissipativas, devido à deformação que esse projétil precisa construir para se alojar no bloco. Então, de A para B, nós temos a conservação da quantidade de movimento, pois imediatamente antes do projétil entrar no bloco, imediatamente após o projétil entrar no bloco, nós podemos desprezar, nós podemos considerar que o nosso sistema está isolado de forças externas. Portanto, de A para B, ocorre conservação da quantidade de movimento, mas não ocorre conservação da energia cinética. Se a gente mede a energia cinética do sistema em A e compara com a energia cinética do sistema em B, a gente vai perceber que a energia cinética diminuiu. Agora que nós temos um conjunto formado pelo projétil mais o bloco, esse conjunto ele irá deslocar e formar um movimento pendular. Ele vai atingir uma determinada altura h. Do ponto B para o ponto C, nós não temos mais colisão para analisar. O que nós temos que analisar é a transformação da energia mecânica que está acontecendo de B para C. Em B, o nosso conjunto ele possui energia cinética, pois o nosso conjunto está em movimento, e à medida que ele vai subindo até a altura h, essa energia cinética vai diminuindo, enquanto a nossa energia potencial gravitacional ela vai aumentando. Assim, toda a energia cinética que o nosso corpo possuía no ponto B vai ser transformada em energia potencial gravitacional quando ele chegar na altura máxima em C. Essa conversão ela será integral desde que não atuem forças dissipativas no nosso sistema. Para ter certeza que você entendeu essa aplicação direitinho, vamos fazer um exemplo de pêndulo balístico
de uma questão que caiu no vestibular da UFMG. Bora lá? Para determinar a velocidade de lançamento de um dardo, Gabriel monta o dispositivo mostrado na figura 1. Ele lança o dardo em direção a um bloco de madeira próximo que se encontra em repouso suspenso por 2 fios verticais. O dardo fixa no bloco e o conjunto dardo e bloco sobe até uma altura de 20 centímetros acima da posição inicial do bloco, como está mostrado aqui na figura 2. A massa do dardo é de 50 gramas e a massa do bloco é de 100 gramas. Com base nessas informações, letra A, calcule a velocidade do conjunto imediatamente após o dardo se fixar no bloco. Letra B, calcule a velocidade de lançamento do dardo. E letra C, responda: a energia mecânica do conjunto na situação mostrada na figura 1 é menor, igual ou maior que a energia do mesmo conjunto na situação mostrada na figura 2? Justifique sua resposta. Para resolvermos a letra A gente não vai precisar analisar nada de colisão. Afinal, ele quer saber a velocidade com que o conjunto dardo mais bloco passou a movimentar. A colisão já aconteceu. Aqui nós já temos o dardo preso ao nosso bloco. Como o dardo tinha movimento, na hora que ele bate no bloco, os dois passaram a se movimentar juntos, fazendo um movimento pendular e atingindo essa altura H. Nós vamos admitir que não está atuando forças dissipativas e vamos usar a conservação da energia mecânica para a resolução do nosso probleminha. Então, aqui nesse ponto inicial, o nosso conjunto bloco mais dardo, ele tem energia cinética. À medida que este nosso bloquinho ele vai subindo, a energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional. Então, nessa altura máxima, nós temos uma energia mecânica totalmente na forma de energia potencial gravitacional. Considerando, então, a não atuação de forças dissipativas, eu posso igualar a energia cinética nessa situação 1 com a energia potencial gravitacional nessa situação 2. Igualando as equações, nós vamos ter que mv² sobre 2 é igual a mgh. Muito cuidado, pois a massa é a massa do conjunto, é a massa do bloquinho mais a massa do dardo. Essa massa corta com essa massa e isolando a velocidade nós temos que a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Já falamos dessa equação aqui na aula de conservação da energia mecânica. Substituindo os valores, a velocidade é igual a raiz de 2 vezes 10 da gravidade vezes 0,20, que são os 20 centímetros da altura que eu transformei para metros. Resolvendo essa continha, a gente encontra que a velocidade desse conjunto após a colisão foi de 2 metros por segundo. Tudo bem? Na letra B, pede-se para calcular a velocidade de lançamento do dardo. Vamos pegar o momento em que o dardo ainda não havia penetrado no bloco e o momento posterior, quando o nosso dardo se movimenta junto do nosso bloco. Daqui para cá, temos uma colisão. E não é uma colisão qualquer, é uma colisão completamente inelástica, pois os corpos passaram a mover-se juntos. Imediatamente antes dessa colisão e imediatamente após a colisão, a atuação de forças externas é desprezível. Então, podemos considerar que imediatamente antes e imediatamente depois ocorreu a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial vai ser apenas a quantidade de movimento do dardo, pois o bloco estava parado. Eu vou chamar de quantidade de movimento do dardo esse Qzão com um Dzinho ao lado. Ela vai ser, então, a massa do dardo vezes a velocidade do dardo. A massa do dardo é 50 gramas, ou 0,050 quilogramas. E a velocidade do dardo a gente quer descobrir. Deixa essa equação quietinha aqui. A quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do conjunto, bloco e dardo. Por isso, eu estou chamando de quantidade de movimento C, pois é o conjunto em movimento. Essa quantidade, então, vai ser a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto. A massa do conjunto são os 50 gramas do dardo mais os 100 gramas do bloco. E a velocidade do conjunto são os 2 metros por segundo que nós calculamos na letra A. Assim, a quantidade de movimento final é 0,3 newtons vezes segundo.
A quantidade de movimento final e inicial são iguais, então vou igualar as minhas equações. E fazendo a divisão 0,3 dividido por 0,050, a gente encontra que a velocidade do dardo é de 6 metros por segundo. Bacana essa questão, não é mesmo? Mas calma que ela ainda não acabou. Na letra C também foi perguntado se a energia mecânica do conjunto na situação mostrada na figura 1 é menor, igual ou maior que a energia do mesmo conjunto mostrada na figura 2. Como que a gente pode justificar isso? Bem, de cara eu já posso falar que essa energia mecânica é menor porque nós tivemos uma colisão completamente inelástica. E nessa colisão nós temos a maior perda de energia mecânica possível no nosso sistema. Agora, podemos comprovar isso também fazendo as continhas. Olha só, a energia mecânica inicial é a energia cinética do dardo. Quando você joga aqui, massa do dardo vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, você encontra 0,9 joules. A energia mecânica na situação 2 é aquela energia potencial gravitacional, lá na altura de 20 centímetros. Mas esse também é o valor da energia cinética com que esse conjunto passa a movimentar logo após a colisão. Então, calculando essa energia cinética final, nós temos a massa do conjunto, que é 0,150 kg, vezes a velocidade com que o conjunto passou a movimentar, que é 2 elevado ao quadrado sobre 2. Essa energia mecânica dá 0,3 joules, ou seja, da situação 1 para a situação 2, descrita aí no meu enunciado, nós tivemos uma energia mecânica de 0,6 joules sendo dissipada para o meio ambiente. A nossa aula sobre colisões ela termina aqui. Agora é sentar a busanfa na cadeira e fazer um monte de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. É um prazer ajudar vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!